A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vocês estão na Catflix, no curso Bacharel em Teologia, módulo 13. E hoje, aula 4, Paracletologia. Sensacional, aquilo que o Espírito Santo faz. É uma infinidade de coisas que ele faz, mas a gente vai aprendendo aqui as principais obras do Espírito, né? Vimos aí convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o que significa cada uma dessas missões, dessa missão dele, dessas obras, e também o que agrada a ele, o que não agrada. O Espírito Santo, ele tem um desejo tremendo de que nós venhamos a andar nele, naquilo que agrada a ele. Mas essa aula de número 4, sensacional, redobra a tua atenção, nós vamos aprender lições preciosas aqui para encerrar o nosso módulo, ok? Vamos fazer a nossa oração? Ore comigo. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, pela riqueza da tua palavra, da revelação da tua vontade. Venha nos abençoar nesta última aula, que os teus filhos possam frutificar imensamente nas mãos do teu Espírito através desse ensinamento. Para a glória do teu nome, como ministro do Evangelho, é a bênção que ordenamos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, vamos lá. Introdução. Visto que o Espírito Santo é uma pessoa, devemos conhecer o que ele sente e todas as características de pessoa que ele possui. Então ele é uma pessoa? É. Então tem que ter características de pessoa. Então nós temos que aprender tudo sobre isso. Vem comigo. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, através de suas ações, revela ser uma pessoa e não uma coisa abstrata, como dizem os críticos. Olha só, olha o número de características de pessoa que ele tem. Ele fala, Apocalipse 2:7, Atos 13:2. Ele intercede, Romanos 8:26. Testifica, João 15:26. Ele guia, Atos 8:29. Ele ordena, Atos 16:6 e 7. Ele conduz, João 16:13. Ele nomeia, Atos 20:28. Pode-se mentir a ele, Atos 5:3. Pode-se insultá-lo, Hebreus 10:29. Pode-se entristecê-lo, Efésios 4:30. Ele consola, ele fortalece e anima, João 14:16. Tudo característica da existência de uma pessoa. Então, é incabível a ideia de que ele não é uma pessoa, sendo que a Bíblia apresenta tantas provas do seu interagir com os seres humanos. Vem comigo. Como era a compreensão das coisas do Espírito lá no Antigo Testamento? Só você tem que entender um pouquinho para você compreender agora que é muito avançado a atuação dele com o ser humano. No Antigo Testamento não era tanto, mas hoje totalmente diferente. Mas tem que entender isso. Existiam muitas ordenanças e práticas lá no Antigo Testamento. Confere Colossenses 2, 16 e 17, que você vai entender, era tudo sombra das coisas futuras. Para que eles tivessem uma compreensão das coisas que pertenciam a Deus e seu Espírito. Então, no Antigo Testamento, como não tinha fé misturada com obediência e o Espírito era dado sob medida, tinha que ver para crer. Então, tinha muitas ordenanças, mas eles não tinham entendimento das coisas espirituais. Não tinha. A minoria compreendia um pouco das coisas espirituais, a grande maioria não. Letra B. A Bíblia diz que a obediência deles não era misturada com fé. Hebreus 4:2. Por não terem a plenitude do Espírito e também o discernimento espiritual, eles não tinham, confere lá 1 Coríntios 2:14, a maioria dos servos do Antigo Testamento precisavam ver para crer. Senão, eles não entendiam nada. Está lá em 2 Coríntios 5 e 7. Então, como era no Antigo Testamento? Tinha que ver para crer, não tinha entendimento das coisas espirituais. Não compreendia. Por isso que a linguagem no Antigo Testamento eram coisas que realmente pertenciam a esta dimensão. Para eles entender que existia um ser que caiu, que colocou toda a humanidade, todo o universo numa rebelião, eles não entendiam sobre o mundo espiritual. Pra vocês terem uma ideia, irmãos, o primeiro a falar em ressurreição no mundo antigo foi Daniel. Isso quase 600 anos antes de Cristo. Então, ficar de Adão até Daniel, quase 3.500 anos, sem saber o que acontecia depois da morte. Daniel foi o primeiro a falar em ressurreição. Eles achavam, até na época dos juízes, que quem popularizou a ação de demônios entre as pessoas não foram nem os hebreus, foram os assírios.
Eles popularizaram essa ideia da ação de demônios, espíritos ruins, espíritos malignos, que para os hebreus ainda tanto uma ação de Deus como um espírito maligno, tudo vinha de Deus. É Deus. Se é um espírito maligno, é o próprio Deus que está colocando essa coisa ruim aí nas pessoas. Então era assim, eles não tinham entendimento. Para falar do diabo, eles não entendiam, mas cobra todo mundo sabia, serpente. Então escreve aí, a serpente, mais sagaz que todas as alimares, falava do diabo. Que João, agora, com o Espírito Santo na terra, lá em Apocalipse escreveu, né? Mas o diabo, a antiga serpente. Então o entendimento deles era muito pequeno. Então tinha que ver para crer, fazer para entender, mas não tinha discernimento nenhum do mundo espiritual. Por isso que eles andaram por entre as águas. O Mar Vermelho se abriu, isso revela também a dimensão espiritual que eles viviam. Por entre as águas, nessa dimensão terrena, na terra. Agora, o Novo Testamento não. Com a vinda do Espírito Santo, já Jesus e Pedro caminhando por cima das águas. Numa dimensão mais elevada, espiritual, com pleno discernimento. Por isso que Paulo diz, nós estamos assentados, muito confortável, numa dimensão espiritual, assentado em regiões celestes. Já fazemos parte, Deus, pelo Espírito, nos revela essas grandezas. Então, hoje é tudo diferente. Vem comigo. Como é o entendimento das coisas do Espírito Santo no Novo Testamento? Hoje, com o derramamento do Espírito Santo, conforme Joel 2,28, Atos 2,4, e a plena compreensão das coisas do Espírito Santo, conforme Atos 2,15, a Igreja do Senhor Jesus entende perfeitamente, conforme 1 João 2,20, quem é o Espírito Santo e compreende as coisas espirituais conforme os seus propósitos. Hoje a igreja vê. Jesus, irmão, esse ver é um discernimento que o próprio Espírito Santo nos dá, esse entendimento. Jesus diz, o mundo não pode receber porque não vê, não acredita, não tem, duvida, questiona, não recebe o Espírito, não vai ver, não vai conhecer, não vai acreditar que o Espírito Santo existe. Por isso que tem muitos que não acreditam, que não vê, não abre o coração, não deixa o Espírito Santo trabalhar, acender a luz, revelar. Agora nós vemos, o Espírito Santo acende a luz, ilumina o nosso entendimento e a gente percebe ele, e quando a gente acredita nele, conhece ele, entende sobre ele, a gente começa a se relacionar com ele e aí ele vai dando mais provas da sua existência. Hoje somos a habitação do Espírito Santo, cremos nele, conforme Tiago 4,5 e Efésios 2,22, e conhecemos a sua pessoa bendita. Aleluia! Aleluia! Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Ei, glória, maravilha, sinta, seja cheio do Espírito, ele existe. Eu já tive o rico privilégio de ouvir a voz dele audível. Estava orando uma madrugada lá em casa. A voz do Pai, quando eu ouvi, que eu me convertia, não era crente, a voz do Pai é um trovão, é muito alto. E a Bíblia dá testemunho que é um trovão mesmo. A voz do Espírito Santo é a voz mais mansa da terra, do universo. Eu estava orando e ele falou do meu lado esquerdo, eu ouvi um barulho no quarto. Fez como se batesse um sino, fez tim. Eu ouvi aquele barulho e eu senti no meu canto esquerdo do meu ouvido uma voz bem suave, mansa, e disse assim, pediu para mim orar pela minha prima, que tinha recém ficado órfã de pai e mãe, que a minha mãe pegou para adotar. Depois eu fui entender que os demônios estavam querendo colocar depressão nela, e olha como o Espírito Santo, Deus não vai, irmãos. Até tem o curso que eu vou postar lá sobre os dons do Espírito. Eu vou falar, Deus não vai tirar a honra do Espírito Santo e vai fazer tudo. Deus pode fazer tudo, falar com qualquer ser humano e tal. Chegou lá, se apareceu para Saulo e tal, mas ele não vai tirar a honra do Espírito Santo, não vai fazer tudo. A honra do Espírito Santo é usar as pessoas. Daí Saulo estava cego lá, Deus podia ter ido lá, abrir os olhos de Saulo. Não, Ananias, vai lá e ora por ele. Por que Deus pediu para o homem? Não vai tirar a honra do Espírito. É assim que o Espírito Santo trabalha, usando homens. Então o Espírito Santo me usou ali para mim repreender os demônios que estavam querendo colocar depressão na minha prima. E eu ouvi a voz que dizia assim, o nome dela é Maria Isabel. Serve a Deus até hoje. Não era crente, aceitou Jesus, para a glória de Deus. E ele chegou no meu ouvido, o apelido dela, o nome é Maria Isabel, o apelido dela é Belinha, né? A Bela. O Espírito chegou no meu ouvido e disse assim, ore pela Bela. A minha vontade era gritar, irmãos. Eu ouvi, entrou no meu quarto, audível. Falou assim, ore pela Bela.
Meu Deus! Comecei a orar por ela, orar aquela alegria. Eu morava com a minha mãe na época, né? E era de madrugada, a mãe dormindo e tal. Minha vontade, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu orei ali alguns minutos, eu ouvi de novo aquele barulhinho no quarto, como se fosse um sino, fez tim. E a voz vem de novo do meu lado esquerdo aqui e disse: tá bom. Pá. Eu nem vi quantas horas eu fiquei ali, irmãos. Me deu uma alegria tão grande de saber ele existe, ele é real, ele é verdadeiro. E aquilo me deu uma firmeza espiritual e eu precisava daquela experiência. Eu era o único que tinha aceitado Jesus na minha família grande, e todo mundo pressionando para mim deixar de ser crente. Eu precisava daquela experiência. Pode os 8 bilhões de seres humanos bater na porta da minha casa amanhã e dizer: não, tudo que você está falando é mentira. Fale o que quiser falar. Eu conheço Deus por experiência própria. O próprio Pai falou comigo quando me converti. O próprio Espírito Santo se apresentou lá no meu quarto, eu ouvi a voz dele. E o próprio Cristo. Tive o privilégio de Jesus colocar a mão no meu ombro, que eu senti o peso da mão dele. Quando eu estava pastoreando no setor, estava orando no púlpito, estava só eu e o meu dirigente, que estava lá embaixo, no púlpito, nós dois orando na igreja. De repente eu senti aquela mão suave, colocou no meu ombro direito. Eu tinha certeza que era o Juliano, o presbítero Juliano. Só estava eu e ele ali, eu senti literalmente o peso da mão no meu ombro. Quando eu levantei, pensei, na hora eu pensei ainda, ele não quer atrapalhar a minha oração. Colocou a mão bem suave. Eu senti o peso e o calor. Ficou quente aqui meu ombro. Eu pensei, ele não quer atrapalhar a minha oração, com prudência, né? Mas ele quer falar comigo. Quando eu levantei a cabeça para dizer: fala, Juliano. O Juliano estava lá embaixo orando, não tinha ninguém atrás de mim. Aleluia. Ei, glória. Então, pode o mundo inteiro falar, é tudo mentira que você está falando aí. Não me interessa. Eu tive experiência real com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O Espírito Santo, nós entendemos, conhecemos ele, vamos tendo mais experiência com ele. Ele fala conosco, viu? Redobra a tua atenção quando ele falar contigo. Vai lá nos cursos rápidos e veja lá o Cura para a Alma. Você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Como será a atuação do Espírito Santo na grande tribulação? Não, Rodrigo, mas ele nem vai ficar aí na grande tribulação. Vai. É erro de interpretação bíblica. Se você tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, que foi ali elaborado também com a participação do Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto, pastor Cláudio Honor de Andrade, e eles explicam ali, né? Quando a Bíblia diz ser tirado o que o detém, isso fala da detenção do mal que não haverá, o anticristo vai agir na terra. Não fala da retirada do Espírito Santo da face da terra. Está lá bem claro, o Espírito Santo não sai da terra. Então vamos entender aqui, ele vai continuar na terra trabalhando de forma limitada. Vamos aprender então. O Espírito Santo atuará de 3 maneiras na grande tribulação. Letra A. Continuará insistindo com o ser humano para trazê-lo ao arrependimento. Como haverá salvação nesse período, de uma forma que ninguém vai querer saber, né? Mas a Bíblia dá testemunho que vai ter pessoas que vieram da grande tribulação salvo. Então, como vai ter salvação? Conclui-se que o Espírito Santo estará convencendo o homem de seus pecados, ainda na grande tribulação. Qualquer ser humano que aceitar Jesus, aceitou por convencimento do Espírito Santo. João 16:8, porque é ele que ilumina, diz a Bíblia. A palavra da Bíblia continuará inspirada para o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Sabemos que a grande tribulação acontecerá antes do juízo final e, portanto, o Espírito Santo convencerá muitos nesse período acerca do juízo final. Então ele vai continuar de forma limitada, mas continua. Letra C. O Espírito Santo dará poder às 2 testemunhas para que estes ou que estas defendam Israel nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, conforme Apocalipse 11:6. Também dará coragem para que muitos se tornem mártires e não neguem a Jesus Cristo nesse período. Essa é a questão. Não que as pessoas serão salvas por suas próprias obras. Não, eu vou dar minha vida aqui e vou ser salvo. Não é isso. É que a pessoa, ela não vai negar a Cristo, porque ela aceitou Jesus. Ela vai receber espírito e fortaleza do Espírito Santo, 2 Timóteo 1:7, e ela vai
ficar firme, ser fiel até a morte, diz a Bíblia, dar-te-ei a coroa da vida. Isso aponta também para os mártires da grande tribulação. Quando a Bíblia diz que eles vieram da grande tribulação com palmas nas mãos, palma no mundo antigo era sinônimo de ter vencido alguma coisa. E muito provavelmente eles venceram a morte e não negaram a Cristo. E o Senhor vai salvá-los. A salvação é pela fé, quem salva é Jesus. Mas eles se tornaram mártires, serão honrados por isso. O Espírito Santo é quem concede coragem para enfrentar a morte por amor a Cristo. Então o Espírito Santo vai atuar na grande tribulação como atuava lá no Antigo Testamento, de forma limitada. Não vai mais os crentes ter autoridade para expulsar demônios, então, não, a detenção do mal vai ser tirada. E o Espírito Santo vai continuar inspirando a palavra para convencer do pecado, da justiça e do juízo, vai continuar convencendo as pessoas no coração para aceitar Jesus, e vai dar espírito de fortaleza para elas enfrentar o martírio, e vai dar poder para as duas testemunhas defender Israel. Tudo é o Espírito Santo. Qualquer poder que seja visto na terra é pelo Espírito Santo. Então, quem ensinar que o Espírito Santo sai da terra na grande tribulação está cometendo um erro de interpretação bíblica. Vem comigo. Qual a diferença entre entristecer o Espírito e blasfemar contra o Espírito? Muito importante isso. Letra A, B e C. Entristecer está relacionado aos pecados involuntários das pessoas. Conforme Levítico 4 e 2, Deus pedia um tipo de sacrifício para os pecados involuntários, pecados por ignorância, que é o que está lá em 1 João 1, 8 ao 10. Aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Por quê? Porque devido à condição humana, nós não vamos conseguir deixar de pecar. A gente não pode sentir prazer no pecado, mas a gente erra, falha, pensa coisas que não agrada a Deus, fala coisas que não agrada a Deus, age de forma que não agrada a Deus, principalmente se ficar irado. Então, mas que seja involuntário, a pessoa não tenha prazer em cometer isso. E reconheça. Senhor, tem misericórdia da minha vida aqui, ó. Ainda que uma pessoa peque voluntariamente, mas reconheça e se arrependa, o Espírito Santo continuará atuando em sua vida. Então, se ela entristecer o Espírito Santo por pecados involuntários, e mesmo que ela até deseje, mas volte atrás e se arrependa, o Espírito Santo vai continuar atuando na sua vida. Confere lá, porque pecado mais grave e terrível que cometeu Davi. Mas ele pediu, renove em mim, não retire de mim o teu Espírito. Quando você precisar de um renovo, ore o Salmo 51. Vai lá, Salmo 51, 11 e 12. Agora, a blasfêmia é diferente. O que é a blasfêmia? Blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Jesus que falou isso em Lucas 12, 10. Sabemos que blasfemar é insultar, ofender de forma consciente e pública. É entrar em rebelião pública contra o Espírito Santo. E o que pertence ao Espírito Santo, toma muito cuidado, hein? Conforme Hebreus 6, 4 ao 6, eu creio, ali apesar do escritor aos Hebreus não estar falando, isso aqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo, não está falando. O que ele está falando ali é que os apóstatas que não querem Jesus é impossível voltarem. E também ele está ensinando ali que é possível uma pessoa apostatar da fé. Então ele não fala claramente que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas quando ele diz impossível ali, o texto é impossível mesmo. E aí há uma relação, sim, com Mateus 12, que Jesus explica, Lucas 12, aliás, que Jesus explica acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. Se tiver um errinho ali, depois eu corrijo, não vai ter problema, você vai baixar ele certinho. Mas, tome cuidado, se entristecer pelos pecados involuntários é uma coisa. Entrar em rebelião aberta contra o Espírito Santo não tem mais perdão. E por quê, pastor Rodrigo? Porque não vem mais ninguém para interceder por nós. O último a interceder pela humanidade é o Espírito Santo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entrar em rebelião contra ele é rejeitar a última ajuda que a humanidade recebeu. Daí não tem perdão. Jesus falou, quem pecar contra o Pai, contra o Filho, tem perdão. Agora, quem pecar contra o Espírito Santo, quem blasfemar contra ele, ofendê-lo, não tem perdão nem nessa terra, nem nessa vida e nem no porvir. Então, que jamais aconteça, né? Conclusão, nunca entristeça, isso aqui é um processo, tá? Um passo a passo. Primeiro começa assim, entristecendo, então nunca entristeça, Efésios 4:30. Não extingais, se a pessoa entristecer demais, ela vai acabar extinguindo. 1 Tessalonicenses 5:19 e Juízes 16 e 20, que Sansão não sabia que o Espírito não estava mais nele. Mas muito cuidado.
processo é esse, começa entristecendo, não se importa com isso, vai acabar extinguindo. Aí o Espírito Santo sai e a pessoa nem sabe. Porque uma coisa é você lembrar que teve experiência com o Espírito Santo, mas isso não significa estar habitado pelo Espírito Santo. Lembranças são uma coisa, habitação é outra. Qual é a diferença, pastor Rodrigo? Quem lembra vai se envolver com os pecados, não deixa de pecar. Quando o Espírito Santo habita, a pessoa vigia e teme a Deus e não sente prazer no pecado. Então, toma cuidado. E nunca resista ao Espírito Santo. Então, por quê? Pois é Ele que nos apresentará ao Senhor Jesus no dia do arrebatamento. Esse é o processo. Tem muitas pessoas que começam entristecendo, depois vão extinguir o Espírito Santo, porque resistir ao Espírito Santo e acaba até blasfemando contra o Espírito Santo. Então, que a gente nunca entre por esse caminho, porque é o Espírito Santo, Gênesis 24, 65 a 67, quando Eliezer vai lá pegar a Rebeca, leia meu livro lá que você vai entender, ele pega a Rebeca, Eliezer é o Espírito Santo, servo de Abraão. É um trabalho, né? Um trabalhador. Por isso o Espírito Santo está aqui, o Paracletos. Ele pega a Rebeca, que representa a igreja, e leva para Isaac, que representa Jesus. Então nós precisamos do bendito e maravilhoso Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Memorizando, cite algumas características de pessoa que o Espírito Santo possui. Lembra? Ele fala, ele intercede, ele guia. Então, lembra da lista lá. Qual apóstolo ensinou que hoje, pela unção do Espírito, nós entendemos bem tudo? Volta no texto ali que eu quero que você ache essa resposta. Teve um apóstolo que disse, hoje, pela unção do Espírito, nós entendemos bem tudo. 3. Cite as 3 maneiras que o Espírito Santo agirá na grande tribulação. Ele vai convencer o homem do pecado, vai continuar inspirando a palavra e vai dar poder para as 2 testemunhas e espírito de fortaleza para quem não negar Jesus e vai se tornar um mártir, né? Qual a diferença entre entristecer e blasfemar contra o Espírito? Entristecer, pecados involuntários, não sente prazer no pecado, está sempre pedindo perdão, o Espírito Santo vai, te renova, Jesus te perdoa, mantém a comunhão com Deus. Agora, blasfemar, ofensa pública, aberta contra o Espírito Santo, daí já não tem perdão. Quem nos apresentará ao Senhor Jesus no dia do arrebatamento? O Espírito Santo, o Eliezer bendito. E nós chegamos ao final do nosso módulo maravilhoso de paracletologia. Módulo 13, que módulo abençoado, irmãos. Vamos pedir que o Espírito Santo agora possa encontrar o nosso coração aberto, desejoso, de ficarmos cheios cada vez mais do Espírito Santo. Que nós possamos ser usados nas mãos do Espírito Santo. Através dessa aula, você vai ver muitas novidades de Deus na tua vida, na tua família e no teu ministério. Por quê? Porque o Espírito Santo estará fortemente te usando e habitando, trabalhando através da tua vida. Ore comigo. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pelo bendito Espírito Santo que está conosco. Nós cremos, nós o vemos e nos sentimos na nossa vida. Por isso, nos use, Espírito Santo, nos dê poder, nos dê autoridade, que possamos frutificar na tua obra para fazer muito mais em favor do teu reino. Que os teus filhos, Pai, através deste módulo, fiquem cheios do Espírito Santo e sejam grandemente usados em tuas mãos. Para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço e até o próximo módulo. Depois você vai responder a avaliação e aí você vai ver aí que esse ensinamento todo vai ficar dentro do teu coração, nunca mais vai sair. Forte abraço, fique na paz de Cristo Jesus. Amém.